Salve nação alvinegra, aqui é o Rucorim trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, o Yuri Alberto está na mira de times da Premier League. Um deles é o Everton, que, querendo ou não, eles não fizeram uma boa temporada e eles precisam se reforçar. Então eles acham que o atacante Yuri Alberto seria uma boa opção de mercado. Ele não anda num bom momento, mas como ele é um jogador rápido e tem, querendo ou não, as características para o futebol europeu, então ele seria muito bom para eles. É assim, eles mandaram o representante para falar com os representantes do atleta, né? E capaz de, na próxima janela que vier lá da Europa, deles mandarem um representante já com uma grande proposta. E então eu acho que o Corinthians, se for para vender o Yuri Alberto, eu acho que tem que vender por bastante, porque gastou bastante, né? Eu duvido muito que agora, na atual fase do Yuri Alberto, o Corinthians consiga, sei lá, mais do que investiu. Então eu acho que o Corinthians deveria fazer com que o Yuri Alberto voltasse à forma que ele teve o ano passado, né? Porque se ele não tá bem nesse momento e estão querendo a compra, quer dizer, vão comprar mais barato do que o Corinthians simplesmente comprou, então tipo, não vai valer a pena. Então eu acho que o Corinthians deveria realmente esperar mais um pouco para depois vender ele numa boa fase, né? Mas vamos ver, de repente o Corinthians consegue vender ele, sei lá, bem mais caro do que contratou, tudo bem, vale a pena. Mas assim, eu acho muito difícil o Corinthians conseguir vender, e porque também o Corinthians tem 50% do passe dele. Então, sei lá, eu acho que tem que tudo ver no papel mesmo, né? Mas enfim, o Pedro, de acordo com o Lucha, ele não está pronto. E aí ficaram falando, né? E como é que pode ele não estar pronto se você falou pro Corinthians desconvocar ele da seleção brasileira sub-20 lá do Mundial, que aconteceu e ainda está acontecendo na Argentina. E aí simplesmente ele falou que não é porque ele desconvocou o atleta da seleção brasileira sub-20 que ele tenha que colocar ele como titular ou colocar ele para jogar, e porque ele vai queimar etapas do atleta, isso pode ser ruim, e que a opção para não colocar ele dentro de campo é técnica. Quer dizer, só que aí, tipo, é só você fazer a pergunta, tudo bem, se a opção dele é técnica, ele não entra de forma alguma, seja titular ou na reserva. Então isso dá a entender que, se falta técnica, o que faz simplesmente o Romero dentro de campo? Porque o Romero anda entrando aí nos jogos no segundo tempo e ele tá afastado. Então ele até falou que os empresários mesmo ficam forçando uma situação, quer dizer, ele deu a entender que os empresários do atleta ficam fazendo pressão em cima dele, do Luxemburgo. Então é uma das causas dele simplesmente não colocar dentro de campo. Tipo, se for isso, eu acho que tem que meter banco mesmo, com certeza. E porque também o Luxemburgo, ele não vai se abater ainda mais por causa de empresário de jogador, né? Nesse ponto ele tá muito bem medicado, então
o jogador não vai conseguir nada com isso. Ele vai só simplesmente ficar na reserva e pronto, não vai acontecer mais nada. Corinthians! Bom, o Corinthians, como todo mundo já sabe, ontem fez proposta para Matias Rojas do Racing, da Argentina. O meia esquerda, ele tem 27 anos, paraguaio. Ele anda, assim, querendo ou não, fazendo uma boa temporada. O contrato dele vai até junho, final de junho, né, dia 30 de junho, e seria uma boa opção para o Corinthians. Então o Corinthians formulou uma proposta e mandou para o atleta. Então o atleta gostou, quer dizer, quem gostou foi os representantes e está nesse momento conversando com o atleta. Então eles acham que foi uma boa proposta. O Corinthians também acha que foi, se não a melhor proposta que ele já teve dos times que foi atrás dele. Já isso quem trouxe a notícia foi o Samir Carvalho. O Nicolas, ele simplesmente fala que a melhor proposta é do Botafogo. Só que aí a gente não sabe realmente quem diz a verdade. Mas enfim, eu fico com o Samir Carvalho. Mas então o Corinthians fez a proposta para esse jogador. Querendo ou não, ele já jogou jogos pelo Racing. Então é assim, quando mudar a segunda fase pelo regulamento, um outro atleta pode defender uma outra equipe. Então, querendo ou não, ele ainda, se o Corinthians de repente passa para a segunda fase, que vai passar, a gente pode contar ainda com esse atleta. Então, assim, seria muito bom. Na atual performance dele pelo clube, ele fez 7 gols em 14 jogos, teve 51 recuperadas de bola, 31 finalizações e 20 passes decisivos. Então é assim, ele não é qualquer jogador. Ele, por esses dados e outros dados de outras temporadas recentes, ele é um jogador muito interessante. E para o Corinthians, querendo ou não, cairia como uma luva. O cara realmente ele joga muito bem. Tanto é que tem muita equipe brasileira, e não só brasileira, que tentou contratar ele. Fora que ainda no começo do ano ele foi oferecido para o Corinthians. Só que eu não sei por que cargas d'água, ou ainda o presidente do Ilho falou que ele não fazia os planos por não ser aquele jogador ideal que o Corinthians precisava. Quer dizer, agora precisa. Tipo, vai entender, né? Assim, querendo ou não, uns anos atrás e até esse ano aqui, quem escolhia jogador era a diretoria. Já agora com o Luxemburgo tá sendo outra coisa. O Luxemburgo tá escolhendo, né? Quer dizer, agora o jogador funciona. Tipo, é ridículo isso, né? Você vê a gestão que é com esse duelo. Corinthians, querendo ou não, está indo também atrás de um volante. Trata-se do volante Cuéllar. É um volante rápido, ele arma e desarma bem. Ele jogou no Flamengo, ele é um bom volante. A situação atual dele, ele vem jogando bem. Ele fez 29 partidas pelo clube, apenas 4 substituições. Tem um vermelho, alguns amarelos, que é a parte negativa, mas assim, um vermelho de 30 e poucos jogos é muito pouco, né? Mas enfim, então ele assim tem 31 anos e o Corinthians está com conversas avançadas, e assim, querendo ou não, se de repente o Corinthians traz aí o Matias Rojas junto com o Cuéllar, vai ficar um baita de um time. Aí o negócio é louco, porque o time vai ficar muito forte.
Com esses dois jogadores, o meio-campo nem se fala. E a gente vai ficar assim, se não for o melhor campo do Brasil, não digo nada. Ainda com o Renato Augusto, pelo amor de Deus, cara. O time vai ficar muito forte. Então é assim, o passe dele é 5 milhões de euros atualmente no mercado. Então é assim, não sei se o Corinthians realmente... E também porque ele tem contrato até o meio do ano que vem. Então eu não sei se o Corinthians tem esse dinheiro ou vai querer ele por empréstimo. Não sei, porque assim, querendo ou não, como ele tem contrato, tem quebra de contrato, pode ter uma multa, querendo ou não. E esses árabes aí é complicado. Os caras têm dinheiro, então é assim, sei lá. Tem que ver a situação que o Corinthians está planejando, né? Mas assim, ele cairia como uma luva. Como volante, não precisa nem falar a habilidade dele, do que ele seria capaz para o Corinthians, né? Seria muito bom. Bom, e para finalizar, a gente fala do Jô, ex-centroavante do Corinthians, né? Que ele, em entrevista, ele diz que ele se arrependeu simplesmente em ter saído do Corinthians. Ele saiu no meio lá do ano passado, né? Que ele simplesmente, o Corinthians estava jogando no Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá, o Corinthians perdendo, ele simplesmente numa roda de samba, e aí o Corinthians perdeu o jogo, aí pegaram ele lá, né? E aí naquela mesma semana ele ainda não foi treinar, e aí ele resolveu simplesmente ele pedir para sair, não queria colocar assim desordem no grupo e podia prejudicar o coletivo, já que o coletivo do Corinthians estava em construção. Então, se ele continuasse lá, ele não traria boas coisas ao elenco, né? E ele prejudicaria os companheiros dele. Então, por isso que ele resolveu simplesmente sair do Corinthians. E aí ele acabou depois, um tempo depois, indo pro time do Ceará, né? E aí ele não conseguiu também muita coisa, teve problemas lá. Aí ainda, querendo ou não, o Ceará ainda foi rebaixado no fim do ano, e aí ele foi lá para a Arábia, né? Ele teve umas situações, teve problemas também dentro do lado do Ceará, negócio de questão de treino, e aí ele foi para a Arábia no começo do ano, só que não jogou nenhum jogo, e aí ele resolveu se aposentar no começo desse ano aqui, 2023. E aí ele fala que ele se arrependeu e que se o Corinthians fizesse uma proposta, ele voltaria. Tipo assim, é meio que piada isso, né? Se quando ele não tava aqui, ele já fez todas essas zonas, imagina agora fazendo uma proposta para ele voltar, né? Ainda mais aposentado agora como ele já está. Bom, enfim, só coisa do Corinthians mesmo, é inacreditável, né? Mas, querendo ou não, como ele foi um bom jogador para o Corinthians e ele é um ídolo, então vale a pena ter contado isso, né? Mas que é piada, é piada. Bom, agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu, fui!